Então, gente, vamos começar a mesa 3, impactos sociais e ambientais em projetos de infraestrutura. Queria chamar na mesa o Fred Seifert, do Citaui. Bom, Fred. E o Nelson Seifert, que vai ser o debatedor, que é funcionário do BNDES. Então, cada um vai ter 20 minutos para falar. Começa com o Fred. E aí depois a gente abre para o debate com todo mundo. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui falando com vocês. No meu papel de provocador, como eu estou formalmente no convite, eu vou fazer uma introdução bem curtinha, assim, do que nós da Citaui estamos fazendo de trabalho nesse tema específico e depois ouvir mais quem está aqui de dentro para eu conseguir provocar as pessoas de maneira mais efetiva. Então, nós da Citaui temos trabalhado com esse tema de acompanhar o desenvolvimento da política socioambiental do BNDES já há algum tempo. Então, temos algumas publicações que estão disponíveis no nosso site, fazendo uma análise da política e de como ela avançou nesses últimos anos. Então, num panorama geral, a gente vê essa reforma da política, essa mudança de política, lá no contexto da 4327 do CMN, que obrigou todas as instituições financeiras a terem uma política de responsabilidade socioambiental. O BNDES já tinha, deu uma reformulada, e mais importante do que isso foi a criação de um plano de ação para o triênio de 2015 a 2017. Digo mais importante porque um dos acertos dessa regulamentação foi não manter a ideia de ter só uma política, senão ter algum indício de que as coisas iriam avançar e não ficar só no papel. No caso específico desse plano de ação do BNDES, a gente viu que muitas das metas estipuladas não avançaram, mas a gente sabe também que o país, e o BNDES especificamente, passou por um momento aí mais turbulento, com muitas mudanças internas. Então, muitas das metas ficaram pela metade ou não foram integralmente cumpridas. Ainda assim, a gente identificou algumas melhoras, especialmente no âmbito da governança do banco. A questão ambiental e social se tornou mais transversal na maneira que foi reformulada dentro do banco, a criação dessa área de gestão pública e meio ambiente, com departamentos focados em planejamento. Então, agora mas a princípio a gente identificou isso como uma questão interessante, porque não fica como se fosse uma área separado que não está tão no dia a dia das operações do banco e está ali só para cumprir alguma exigência legal. Então, a gente viu esse avanço e há pouquíssimo tempo, acho que semana passada, pouco tempo mesmo, foi lançado um novo plano de ação de 2018 a 2020. Isso é legal porque você vê o esforço do banco de ser transparente quanto às metas. O banco sabe que não avançou em determinados pontos e precisa cumprir o que planejou. E quando você lança um plano de ação publicamente, você se abre à sociedade civil de: olha, isso é o que nós planejamos fazer, vocês podem cobrar, acompanhar o que a gente está fazendo. Então isso também é um avanço interessante. Mas também tem um aspecto negativo, e aí eu começo a provocar e levantar algumas perguntas aqui que o pessoal do BNDES, quem tiver aí, pode ajudar a responder. Ainda há uma suscetibilidade muito grande dessa gestão socioambiental a questões conjunturais, econômicas e políticas. A gente vê um exemplo muito específico que lá no final do ano passado o BNDES estipulou parâmetros de financiamento máximo para determinadas fontes de energia. Então, carvão cortado,
térmica a carvão cortada, mas outros tipos de térmica tinham diferentes máximos de financiamento. E aí no leilão de janeiro, já viu que foi por terra essa diretriz e todas as fontes foram financiadas de igual maneira. Então, a gente vê isso num contexto que houve uma mudança de TJLP para TLP, e isso influencia condições de mercado, com certeza, mas também vê movimentos num nível mais acima, de que ao mesmo tempo que o BNDES lança lá falando que não vai financiar mais térmicas a carvão, o governo, um nível acima, faz uma medida provisória para incentivar mais térmicas de carvão. Então começa esse tipo de atrito entre uma instituição, que é do governo, e o governo em si. Outra questão é que algumas metas desse plano de ação, que eram consideradas mais críticas, ou pelo menos teriam um impacto mais interessante na gestão socioambiental, não foram plenamente cumpridas. Um exemplo era a questão de criação de políticas setoriais para os setores com maior impacto socioambiental. É esperado que o banco tivesse políticas setoriais para diversos setores estratégicos, e aí a gente inclui energia, infraestrutura, com certeza, e até agora só foi lançado para mineração, então ainda falta avançar nesse sentido. Então ficam algumas perguntas que a gente considera são perguntas-chave. Como tornar essa gestão socioambiental menos discricionária, no sentido de que muda o governo, muda a conjuntura econômica, essa gestão se adapta ao que está rolando e não existem processos robustos que estão sempre ali, que têm que ser seguidos independente da situação. E uma outra questão é que quando a gente fala de BNDES, claro que o crédito vem logo à cabeça, mas o BNDES faz operações que vão além do crédito. Então, como a gente integrar essas questões socioambientais em operações que não fiquem só em empréstimo? Então, nós da Cital estamos fazendo já um relatório sobre como integrar essas questões de gestão socioambiental no BNDESPAR. Então, estamos vendo como isso avança além do crédito. Também vamos fazer uma revisão desse plano de ação para 2018, 2020. Existem exemplos positivos na própria instituição, por exemplo, o Fundo de Financiamento para Energias Renováveis, que está comprando títulos verdes de emissões, principalmente de debêntures de infraestrutura para energia eólica. Então já tem esses exemplos. Então, como a gente fomentar esse tipo de gestão fora do crédito, e no próprio crédito, como o banco pode utilizar, por exemplo, maneiras mais inovadoras, que já não são tão inovadoras hoje, mas não estão tão disseminadas, como por exemplo a gente vê, já tem algum histórico aí recente de green loans ou empréstimos verdes, que as condições de financiamento variam de acordo com o desempenho socioambiental dos projetos. Então, como a gente está falando de projetos de infraestrutura, isso seria muito interessante. Se esse projeto tem um impacto ambiental reduzido, bom, melhora as condições de crédito, tem um impacto social positivo. Eu estava falando agora, conversando com o Fernando, que muitas vezes essas condições sociais, questões sociais ficam subjugadas ao ambiental, que a gente sempre fala de sustentabilidade, a gente foca muito no ambiental, mas o social também pode. De repente, um projeto que gere mais emprego, então, beleza, vamos colocar lá uma condição melhor para esse cara, porque ele está gerando um impacto social mais positivo. Então, existem formas disso avançar, não só em termos de gestão de risco, como também de criação de oportunidades para quem recebe o crédito. Então, assim, fica a minha exposição inicial, essas perguntas que estão aí para responder, e aí eu cutuco vocês de acordo com o que vocês falarem.